10 coisas que você precisa saber antes de se relacionar com um capricorniano. Ou se você está começando a se relacionar com um capricorniano. Porque quem já se relaciona, já conhece bem, né? Mas se você vai se relacionar, ó, calma, não se desespere, que eu tenho aqui alguns pontos para você entender melhor um capricorniano. Oi, gente, eu sou o Dumaniz e esse é o Diário de um Capricorniano, esse canal aqui dedicado a nós capricornianos, capricas, né, durões, um coração gelado, mas ao mesmo tempo molinho, poxa. Aqui eu falo muito sobre nós capricornianos, de como entender melhor, de como lidar melhor, seja para quem tá se relacionando, até mesmo nós capricornianos, que a gente acha que a gente é louco, né? Até a gente ver que não. Realmente, todos nós capricornianos sofremos do mesmo mal, passamos o mesmo perrengue, somos pessoas totalmente perturbadas mesmo. Mas não estamos sozinhos. E no vídeo de hoje eu venho trazer aqui um tema, gente. Se muita gente soubesse antes de se relacionar com um capricorniano, não julgaria tanto. Entenderia que o que ele faz é normal. Nem tão normal assim, mas pelo menos vai te ajudar a entender um pouco melhor o capricorniano. A primeira coisa que você precisa saber é: o capricorniano vai te deixar confuso. Seja no começo da relação, no meio, até mesmo no fim. O capricorniano, ele tem o dom de deixar a pessoa confusa, perturbada. E quando eu digo confusa, perturbada, que você não vai conseguir entender o capricorniano. Você não vai saber se ele gosta de você, você não vai saber se ele tá gostando, o que ele quer, como ele quer. Você não consegue entender a linguagem do capricorniano, porque o capricorniano, seja no começo, no meio, até mesmo no fim da relação ali, nós somos pessoas meio instáveis, sabe? Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer, uma hora a gente gosta, outra hora a gente não gosta, do nada a gente some, depois a gente volta. Então você nunca vai entender de fato o capricorniano, porque quando você acha uma coisa, o capricorniano faz outra. E quando você acha outra coisa, o capricorniano faz outra coisa. Então não tente entender o capricorniano. Quando ele te deixar confuso, confusa, não tente entender ele, mas deixa ele vir se explicar pra você, porque o capricorniano é assim, gente. Quanto mais a pessoa quer explicação, menos a gente quer explicar. Mas quando a pessoa não quer explicação, aí que a gente vai lá e explica. O segundo ponto que você precisa entender é: o capricorniano, ele vai sumir. Você tem que entender que o capricorniano vai sumir. Nós capricornianos, nós somos péssimos em manter contato, principalmente contato online. A gente não consegue ser estável, não consegue manter um contato ali, principalmente online, conversar com a pessoa todo dia, falar com a pessoa todo dia, porque a gente não tem paciência para ficar conversando pelo WhatsApp, por mensagem, respondendo milhares de perguntas. A gente não tem paciência. E não só isso, a gente gosta de ter o nosso tempo também sozinho, gosta de fazer as nossas coisas em paz. Eu sei que a mensagem ali, dura 15 segundos para mandar. A gente entende, sabe? Mas às vezes a gente pensa, daqui a pouco eu respondo. E aí quando vi, já passou um mês. Mas eu sempre volto atrás. Mas o capricorniano sempre vem atrás quando ele gosta. Então você tem que entender que o capricorniano, ele vai sumir às vezes, vai deixar de responder, vai esquecer de responder. Mas se ele gosta de você, ele vai voltar, ele vai aparecer. Agora, se você tá indo muito atrás do capricorniano sempre, toda vez, é você que vai atrás, corre atrás, ó, é um sinal que o capricorniano não tá muito afim assim. Mas entenda, nós capricornianos, a gente sempre vai sumir. O terceiro ponto que você precisa entender sobre o capricorniano também é: o capricorniano tem um humor muito instável. Nós capricornianos, eu não sei explicar pra vocês, mas nós temos várias personalidades dentro da gente, várias vozes, vários pensamentos, ansiedade, que muitas das vezes a gente não sabe controlar, não sabe lidar. Aí o que acontece? Muitas das vezes a gente tá até feliz, mas aí começa um pensamento ali, outro pensamento ali, de repente o nosso humor muda. Muitas das vezes não tem a ver com a pessoa, às vezes sim, mas na maioria das vezes tem a ver com nós mesmos. Só que é difícil da gente explicar pra pessoa que a gente tá passando por uma batalha interna, uma reflexão interna, e aí muita gente não entende por quê? Porque nós capricornianos, do nada a gente tava bem e aí a gente se fechou, ficou triste. Ou do nada a gente tava triste e volta ao normal também. Tem que entender que isso é normal do capricorniano. O capricorniano tem um humor um pouco instável. Uma hora ele tá bem, outra hora ele não tá, de repente ele tá feliz de novo e no mesmo momento ele fica triste. Tem que entender que a gente muda de humor assim de uma hora pra outra. Então não se assuste, tá? Do mesmo jeito que uma hora a gente tá muito comunicativo, do nada a gente para de falar, é assim com o nosso humor também. Uma hora a gente tá muito sorridente, alegre e feliz, do nada a gente quer ficar quieto, não quer falar com ninguém e se fechar no nosso canto. A única coisa que a gente não gosta é de insistência. Aí a minha dica é: deixa
deixa ele pensar, deixa ele refletir. Uma hora ele volta ao normal, tá? Porque quanto mais em cima você fica, mais com raiva, mais com ódio, com mais pensamento ele fica e menos contato ele quer. Então, quando o capricorniano mudar repentinamente de humor aí, deixa ele pensar ali sozinho, deixa ele refletir. O máximo que você faz é, se quiser conversar, eu tô aqui. Se não quiser, tchau também, entendeu? Porque quanto mais em cima você fica, mais com ódio ele vai ficar. O quarto ponto é, e muitos capricornianos vão discordar de mim, mas eu conheço bem os capricornianos, entendeu? E eu vou falar que sim, que o capricorniano gosta de correr atrás. Muitos capricornianos vão falar, Deus me livre, eu não corro atrás de ninguém, só corro atrás de dinheiro. Mas gosta de correr atrás sim. E o que isso quer dizer? Não fique em cima do capricorniano, deixa ele vir em cima de você. Não seja insistente pro capricorniano, deixa ele te procurar, deixa ele vir até você. Porque muita gente acaba correndo atrás do capricorniano, insistindo, sendo persistente. E nós capricornianos, a gente tem pavor. Eu já falei aqui em alguns vídeos meus que nós capricornianos, a gente gosta de desafio. Nós capricornianos adoramos um desafio e quanto mais a pessoa é um desafio pra gente, melhor. Porque a gente quer mais a pessoa, a gente quer correr atrás da pessoa, entendeu? Quando a pessoa se entrega assim, pronto, ela quer fazer tudo que eu quero fazer, ela quer estar comigo em todo lugar, ela tá disponível ali o tempo todo. Nossa, nós capricornianos, a gente enjoa fácil. A gente fala, nossa, não quero mais nada. Nossa, não quero. Então não seja insistente, deixa o capricorniano vir atrás de você, ao invés de ficar indo atrás do capricorniano, insistindo pro capricorniano, cobrando do capricorniano, porque você vai ver, o capricorniano vai ser muito mais atencioso e carinhoso se você deixar ele vir atrás de você. Que agora, se você ficar correndo atrás dele, ele vai pisar em você. Ai, que horror. O sexto ponto é, você tem que entender que o capricorniano não vai assumir um relacionamento. Mentira, a gente vai assumir um relacionamento sim, mas depende. Ou a gente vai assumir imediatamente, ou a gente não vai querer assumir um relacionamento. E não que a gente não queira um relacionamento, a gente quer, a gente gosta. O capricorniano é uma pessoa de família, uma pessoa que quer construir uma família, mas temos pavor de rotular relacionamento, falar que estamos casados, namorando ou com ficante. Porque o que acontece? Nós capricornianos, quando nós assumimos um relacionamento, falamos pra nós mesmos, estou num relacionamento, estou noivo, estou casado, estou namorando. Meu Deus do céu. Não que a gente quer viver uma vida de safadeza, uma vida de liberdade. Não, às vezes sim também. Mas quando a gente fala que a gente tá num relacionamento, parece que a gente tá se entregando pra uma pessoa, sabe? Nos prendendo a uma pessoa. E isso bate um desespero na gente. Mesmo a gente querendo se prender na pessoa, quando a gente assume que a gente está num relacionamento, a ideia de estar num relacionamento vira uma prisão pra gente. A gente pensa, meu Deus do céu, estou me prendendo, sabe? É assustador. E aí o que acontece? O capricorniano, ele tem um relacionamento com você, ele casa com você, ele tem filhos com você, ele mora junto com você. Se precisar, ele muda de país, de cidade, de estado com você, mas ele não vai falar que está num relacionamento. Mas isso não significa que a gente não queira, a gente quer. Só que assumir que rotular que estamos num relacionamento é desesperador pra gente, viu? Nossa, é desesperador. E muitas das vezes a gente não pede namoro, demora pra pedir namoro, porque é desesperador pra gente, tá? Só que também tem um lado do capricorniano mais emocional também. A gente é muito intenso. Então, ou a gente não pede, ou a gente pede assim, imediato já, na primeira semana, no primeiro mês. É raro, mas acontece. O sétimo ponto que você precisa entender sobre o capricorniano é: o capricorniano tá sempre mudando. Você tem que entender que assim como o nosso humor, a nossa vontade, o nosso gosto muda repentinamente, tá? Então assim, não se assuste quando o capricorniano aparecer com uma nova ideia, uma nova vontade, um novo gosto, um novo hobby, ou até mesmo um novo corte de cabelo. Porque nós capricornianos, a gente gosta de mudança, gosta de se reinventar, gosta de experimentar coisas novas. A gente nunca vai estar parado no mesmo lugar, tá? Então um dia a gente vai estar fazendo uma faculdade lá e do nada a gente vai mudar pra outra. Do nada a gente vai querer pintar o cabelo. É quando você menos esperar, a gente quer experimentar uma coisa nova. Não se assuste, o capricorniano, ele muda de vontade, de gosto, assim, repentinamente também. É difícil de acompanhar, eu entendo, eu sei que é difícil. O máximo que você pode fazer é apoiar. Porque do mesmo jeito que a gente vai lá e muda, a gente se arrepende, volta atrás também, sabe? Nós capricornianos, a gente gosta, no fim, de quebrar cara às vezes também. De se arrepender com as nossas escolhas.
Mas é melhor se arrepender do que não ter feito. Esse é o nosso pensamento. E é isso que você precisa entender. O oitavo ponto que você precisa entender é: o capricorniano não tem ciúmes, o capricorniano tem carência. E o que isso quer dizer? Nós capricornianos, nós somos pessoas ciumentas? Somos, mas não do jeito que todo mundo é. O nosso ciúmes não é pelo que você fez, ou com quem você fez, aonde você foi, ou com quem você foi. Não! A gente não tem ciúmes disso não. Porque se você fizer também, a gente vai fazer igual. Mas o nosso ciúmes é falta de atenção. Aí a gente vira a cara, não quer conversar mais, fica com implicância, fica irritando. Por exemplo, quando você combina de conversar com o capricorniano tal hora e você não conversa com ele, não manda mensagem pra ele, a gente fica esperando, a gente fica com ciúmes, a gente fica com ódio, com raiva, que a gente tava esperando naquele horário você mandar mensagem, você falar com a gente, ou quando você combina algo com a gente e aí desmarca, nossa, aí é uma tristeza pra gente também. Nossa, aí a gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica com ciúmes com o que você tava fazendo. Porque se você não mandou mensagem pra gente no horário combinado, porque foi pra academia ou foi fazer alguma coisa, a gente vai ficar com ciúmes da academia, vai ficar com ciúmes do que você tava fazendo. Então esse é o ciúmes do capricorniano. A gente não tem ciúmes, a gente é carente. Que você pode sair com quem você quiser, onde você quiser, ou pra algum lugar, no mesmo dia, no mesmo horário que você tinha combinado com a gente, aí pra nós acabou. Aí, nossa, a gente, ó, que ódio. O nono ponto é: o capricorniano, ele gosta de testar você. Nós capricornianos, a gente gosta de irritar a pessoa, gosta de testar a pessoa. Eu já falei em algum vídeo meu aqui que nós capricornianos, quanto mais a gente gosta de alguém, mais a gente dificulta. Porque a verdade é que no fundo a gente tem medo de se entregar, medo de se envolver, medo de se apaixonar e quebrar a cara e se arrepender. E aí o que a gente faz? Ao invés da gente se entregar, facilitar, não. A gente dificulta, a gente deixa mais difícil, a gente coloca um monte de barreiras, a gente coloca um monte de teste pra ver se a pessoa merece a nossa atenção, merece o nosso amor, merece o nosso coração. É como se fosse um teste. Então, se tá difícil conquistar um capricorniano, é sinal que ele gosta de você. Porque quando a gente só quer ficar com a pessoa, a gente fica com a pessoa ali, se entrega, a gente facilita as coisas ali, e depois que ficou também, ó, é beijo e tchau. Mas quando a gente gosta de verdade de uma pessoa, a gente dificulta, a gente deixa mais difícil, a gente tenta afastar a pessoa da gente, porque a gente tem medo de se entregar e se arrepender. Então, o capricorniano, quando ele gosta, ele vai testar você. E o último ponto, mas antes disso, eu queria pedir pra você se inscrever nesse canal aqui, curtir esse vídeo que vai me ajudar bastante também. Quer me seguir nas redes sociais? É @diário de um capricorniano em todas as redes sociais. Agora estamos com um perfil também no Instagram, então me segue lá também. Não esquece de deixar seu like aqui, tá? Tô esperando, tá? E o último ponto é: quando o capricorniano se entrega, é pra valer. Nós capricornianos, a gente cria um monte de barreira e dificuldade, como eu falei pra você, né? Pra gente se entregar, se relacionar. É como se fosse um filtro pra saber se a pessoa que tá tentando se relacionar com a gente merece o nosso carinho, o nosso coração. E por mais que seja difícil conquistar o coração do capricorniano, que não é tão difícil assim não, tá? Porque nós capricornianos, a gente é facinho. A gente só gosta de dificultar. Quando a gente se entrega verdadeiramente. Você pode ver, o capricorniano, quando ele entra num relacionamento, o relacionamento dele não é relacionamento que dura 1 ano, 2 anos, não. O nosso relacionamento é um relacionamento longo. A gente gosta de fazer dar certo com a pessoa, a gente gosta de se entregar pra pessoa. Pode demorar muito pra gente assumir, querer, se entregar, mas quando a gente se entrega também, ó, é pra durar, tá? E quanto mais tempo você passa com o capricorniano, mais ele vai se abrindo, mais ele vai cedendo, mais ele vai mostrando que por dentro dessa casca dura dele tem um coração molinho, poxa. E apesar do nosso coração gelado, quando a gente se entrega, a gente mata e morre pra pessoa. Então o capricorniano pode ser até difícil de conquistar, mas no final vale a pena. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado do tema e eu encontro vocês no próximo vídeo, ó. Beijo, tchau!